Você já comentou um pouco, mas você poderia falar assim, como é que foi como é que foi o processo da sua prisão? Como é que foi a prisão? E qual é a acusação que eles colocaram? A acusação deles aqui é formação de quadrilha, né? Então, nós é uma quadrilha, que nós não luta pela terra, para dividir a terra. É que eu acho que deve ser tudo cego, né? Tem 8.000 famílias assentadas no Pontal, fruto dessa luta. Então, que a gente pega a terra para explorar os coitados. Então, ao nós ocupar a terra, né, nós estamos cometendo um ato criminoso, primeiro. E segundo, nós comete a extorsão, que é a ameaça. Tá bom, se o cara lá doou alguma coisa, tem agora de um indivíduo, um cidadão, o que pode acontecer, não estou dizendo que não seja, não tem isso, mas aonde a liderança configura nisso? Entendeu? Aonde que eu estou nessa história? Que eu disse para ele, aonde eu apareço nisso? Não, você é o mentor, é uma espécie de uma corda. Então você manda, você é o chefe da quadrilha. Ele montou. É a teoria do domínio dos fatos, né, Zé? Lembra aquele negócio do Dallagnol, aquele idiota, aquele deputado que foi caçado? Que botou um PowerPoint com o Lula, que ele fez igualzinho, cara, está no alto do processo. Eu lá no meio e os militantes. Cara, o cara nem sabe por que está ali. Aí tem os coordenadores, porque assim, você tem um acampamento, nós temos vários acampamentos, se organiza. Então, cada acampamento desse é dividido em grupos ou núcleos, que tem um coordenador, um vice, a questão da saúde, você tem que ter uma pessoa que coordena, a questão da educação tem alguém que coordena, a questão do trabalho, você tem que ter alguém que coordene. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui, a gente deu de presente para os meninos. Olha, aqui são uma geleia. Então, as pessoas produzem no acampamento. Aqui tem, por exemplo, o milho, por exemplo, nós estamos fazendo propaganda aqui, mas tem um milho, coisa, no acampamento. Para isso tudo chegar como está aqui, como eu estou te mostrando, ou, por exemplo, a folha para fazer o chá, a coisa, as pessoas têm, né? O louro que bota no feijão, no tempero. Então, o acampamento, para chegar, estou te dando vários exemplos, por exemplo, a pimenta, entende? As pessoas produzem. E aí você tem que ter o quê? O setor de produção. Então, você tira os coordenadores, que a pessoa vai organizar isso. Não é a coisa que aparece. Então, o que é? Organizar a produção. Organizar o acampamento para ele estar limpo, ou a cara que cuida, ele pensa. Quando você montar os grupos de 40, 50, 60 famílias, você tem cada grupo desse 3, 4, 5, 6 lideranças, mulher, homem. Então, se você tem um acampamento igual nós temos aqui pertinho, Milho Farias, que tem 400 famílias, se você botar núcleo aí de 60, 80, você vai ter uma coordenação bem ampla de muitos militantes, que é os caras que coordenam, ajudam, que organizam, porque é uma coisa desorganizada, né? Até Moisés fez isso para atravessar o deserto, dividir os grupos em 80, em 100, né? Até ele fez isso para poder. Aí o que eles colocam isso aqui? Eles fazem do PowerPoint, botam aqui lá, eu estou no meio, aqui está a máfia da quadrilha. Então eles botaram alguém que, cara, que não tinha nem ideia do que é isso. Mas aqui também fizeram isso. Então, o rito da prisão, eles montaram isso. Aqui tem uma quadrilha, tem um chefe, e eles praticam o crime. Eles não estão aqui para poder organizar a luta, dar terra para o povo. Nós estamos aqui para cometer crime. Ou seja, o que nós chamamos de ocupação, que é exatamente o que não produz, o que não tem dono, eles chamam de invasão. O que é invasão? Tem uma diferença grande, cara. Você vai invadir uma propriedade, um objeto particular, a casa, o carro, entendeu? Agora, cara, o latifúndio, improdutivo, a lei está lá, sem tem para reforma agrária. A público, como é que você está invadindo coisa que é nosso? E essas terras do Pontal é tudo público. Não tem esse conceito que eles tratam. Então, trata logo você o invasor. Então, o ato da ocupação, para a concepção, não de todos, mas de alguns, de vários delegados, e de promotores, não todos, né? E de juízes. Tanto é verdade que eu estou falando não todo, porque esse processo que começa lá em 2022, em maio de 2022, não tinha motivo nenhum. O delegado induziu isso, esse processo, o promotor enxugou ele e a juíza, a doutora Isabel, negou, disse, aqui não é motivo para prisão. E reconheceu a terra pública.
Bom, o que eles esperaram? Mudar. Aí vem um juiz, né, classista, né? Latifundiário, filho de coronel, dono de engenho. O que ele vai fazer? Ele acata isso e ainda bota mais coisa em cima. Por isso que os tribunais rechaçam a prisão. Então, eu vou para a cadeia. Né? Esse é o processo, prisão preventiva. A liberdade vem, um processo tenso. Aí você vê que, nesse momento, eles criou a CPI para ver o arroz orgânico do MST, o sistema financeiro, tudo isso. Criaram a CPI do MST. O que tinha que vir FNL e vir exatamente a ocupação no acampamento que surgiu o inquérito que botou nós na cadeia? O Salles e companhia, da sua CPI, vieram ver isso. Mas chegaram num grande barracão que nós tínhamos, que é lá dentro do acampamento, além de nós usar o barracão para nossas assembleias, nós fazemos a formação política, encontraram uma grande faixa construindo o socialismo, cartaz do Marx, do Lênin, que é os nossos símbolos de lutador. Eles disseram, estamos na casa do capeta, doutrina de Satanás. Então, aí, sim, vocês estão caçando o fato do crime. Vocês estão aqui para quê? Para dizer que nós não pode ter o cartaz do Marx, do Lênin, que nós, ou a faixa construindo social. Vocês estão caçando o crime. A militância foi interrompida. Mas qual é o crime? Eles foram lá atrás do crime do roubo. Ah, porque lá roubaram um caminhão. Não, estava tudo lá, ninguém mexeu em nada. Aí não tinha furto. Entendeu? Então fica a tese da extorsão. Então, vocês estão fazendo isso aqui ameaçando. Aí a fazendeira que dizia ser dona foi desmascarada no CPI. Olha, tem documento nenhum. Ela mesma tinha dito isso. Não tem documento nenhum, isso aqui é tudo público. Até a compra da posse não tem. Tanto é verdade que é importante as pessoas saber que a área que nós estamos, eles não conseguiram nem ter a reintegração de posse, para ter uma ideia. Nós entramos, nem a posse eles conseguiram provar. 2 anos nós estamos lá produzindo isso que eu mostrei para vocês aqui. Esse é o processo, cara. Esse é todo o início e o fecha. Esse é o crime que estão respondendo, que eles não conseguiram. A gente saiu no tribunal, para você ter uma ideia. O ex-juiz, que depois ele saiu, que eles mudam, que não fica lá, era um juiz provisório, era um promotor provisório, que saiu do processo, ele já tinha instruído o processo para tudo em junho resolver tudo. A gente ia ouvir todo mundo e ele dá sentença. A juíza que entrou, acatando o pedido dos advogados, sequer começou a instrução processual. Sequer. Só o questionamento do nosso advogado está dizendo o inquérito está errado. As gravações que eles fizeram, totalmente ilegal. Nem autorização judicial tinha. O processo está parado, que nem instruir, pra você ter uma ideia, começou ainda. De tanta lambança. É uma espécie lava-jato. Aquela palhaçada que você viu, o Moro, espero que seja caçado, amigo do Dallagnol, igual. Ou seja, as gravações ilegais, acusações infundadas, as delações premiadas, mesma coisa. A suposta vítima que vai lá, faz um discurso, e o delegado acata. Sim, mas tem que ouvir. A própria juíza lá em Maio tem que ouvir as pessoas. Não, acata. Ou seja, vale o que o fazendeiro falou, o delegado faz o inquérito, o que o fazendeiro falou está certo, a testemunha é o jagunço, isso mesmo, senhor. É uma espécie do fazendeiro do Valci Carrasco, né? O Antônio de Ávila. É aquele cara que o delegado diz, não, doutor, o senhor está certo. É aquele latifúndio, é esse, igualzinho. Esses caras, o delegado faz o inquérito de acordo com o que quer o cara do banco faz a mesma coisa para fazer empréstimo. Rapaz, eu acho que o Valci Carrasco acertou numa coisa que eu vi aí. Esse latifúndio, esse tipo de gente que está aqui. E isso aqui não é diferente do que foi a história do Brasil. Como é que fazia os donos de engenho? Os grandes latifúndios? Mesma coisa. Que direito tinha um negro? De levar chicotada, de ser escravo, de morrer trabalhando. Depois de absolvidos, continuaram vendendo. Sim, mas não tem uma lei aqui. Ó. Quer dizer, a lei é eles e o Estado é eles. Essa lógica que eles estão colocando, agrário brasileiro, o latifúndio do atraso, é esse cara que está aí, que nós estamos vendo. Esse é o Pontal, cara. Aliás, o Pontal, né, que eu conheço bem o sul, extremo sul da Bahia,
norte do Espírito Santo, conheço o sul, extremo sul do Mato Grosso do Sul, conheço Dourado, ele está numa região de Vila Ponta Porã, que eu conheço bem, descendo essa região até você chegar lá na divisa do Paraguai e Mundo Novo. Cara, qual que é a lógica desses fazendeiros? Qual que é a lógica do Mato Grosso? Antigamente eles falavam terra do 44. O que significaria isso? Os que matam as armas pesadas. Hoje é dos R15. Você não fala do 44 mais, né? E o cara ia cantar, eu me lembro quando era, dos anos 60, dos 80, os caras iam cantar aqueles bingos de quermesse, aí quando eles levantavam, saía pedra, né? Arma do Mato Grosso do Sul, calibre do Mato Grosso do Sul, 44. Cara, virou folclore. E isso é preciso que essa militância urbana, esses jovens que estão entrando na luta, aí participando, nossa juventude que estão se assumindo a luta de classe, querendo entender isso, saber que esse é o Brasil. Essa é a nossa realidade hoje. O mundo rural não mudou disso. Não mudou disso. Essa oligarquia, o feudalismo, né, dito mesmo, que está aí. Então, precisa ver que esse enfrentamento que mudou esse sistema no meio rural de 1789, da Revolução Francesa, né? Você viu o que era isso, os países dos reis, da oligarquia. Né? Nós foi o quê? Qual que é a nossa história? Essa daí. Porque você está em 2023 e você está vendo, né, o formato que faz a justiça agrária do Brasil, que faz esses delegados, donos de engenho. A mentalidade não mudou em nada. Ou seja, o Brasil ainda é o país, né, de senzala e casa grande. É do dono do engenho. É essa coisa. De república. Né? O Brasil do Império tem pouco de mudança, de república mudou muita coisa. O que você está vendo hoje, mas você vê o grande desenvolvimento da produção de soja, é um setor, né? Mas você está vendo por que esse país é um país atrasado, da miséria, que da mentalidade. Você não está vendo um país que não investe na indústria, que não investe na produção, né? É um país que entregou a Vale Rio Doce, cara. Entregou nosso patrimônio. O maior número de universidade que nós temos do mundo que temos aqui, mas o pobre não entra, o negro não entra. É só para os ricos. Como é que você vai construir um país diferente, uma sociedade diferente, um país, pátria, nação, com essa realidade que está aí? Não é possível. Por isso que eu convoco, se eu pudesse, com essa militância, a luta, companheiro. A luta. Somente a luta organizada, com formação, capacitação, vai mudar. Os racionários nunca vão entender, nunca. Eles têm que derrotar eles. Você não viu eu vi esse dia, eu estou mais por casa agora, trabalhando e tal. Você viu um fascista de um pastor desse aí? Não, tem que matar mesmo. Com arma, tem que... O cara... até a direita... Eu vi um jornalista desses, que não é nada de progressista, e nada de esquerda, tem que prender, tem que botar um cara, ele tem que sair dali e ser preso. É um ataque à Constituição, é um ataque aos direitos das pessoas. Cara, ele prega isso, né, homofóbico e assim, racista. Ele fala isso numa normalidade, cara. Esse é o fascismo. Esse é o bolsonarismo que está aí. É isso que tem enraizado na burguesia, que não vão ter que combater. E no campo é pior, porque agora a lei permite que agora na casa tinha arma. Então é dentro da propriedade. A propriedade tem 12, 13, 15 mil hectares de terra, que é o município todo. Até o município é dele, então eu posso andar armado lá. Daqui a pouco eu vi o cara com um fuzil igual aquele segurança das casas de comércio do Paraguai, né? Com aquelas 12 na mão. E eles acham assim. E essa mentalidade, cara, cultural que está aí. Por isso que eu acho que nós temos que fazer uma revolução cultural. A revolução socialista vai ter que ter uma revolução cultural. E o que dá dó, às vezes, é um comentário que eu gosto de fazer também com o pessoal nosso, é como que isso, você vê o negro favelado, pobre, defender isso. O que me mais dói é isso. Né? A periferia, eu vi isso, principalmente em algum setor de algumas igrejas evangélicas, defendendo isso, cara. O pastor, você viu, eu estou falando isso que está valorizando.
né? Todo lugar que você entra na internet tá essas questões. Então, nós precisamos trabalhar a formação política. Nossa juventude precisa ler, estudar. E não é no WhatsApp, no WhatsApp. Precisa ler. Os livros estão colocados da nossa história, muitos bons. Para nós ter o conhecimento da realidade, que em cima dela nós tentar transformar. Nosso dever, nossa obrigação é transformar a realidade que nós estamos vivendo. É dar o direito, o respeito ao negro, ao indígena, ao trabalhador, que precisa ter trabalho, precisa ter casa, precisa ter comida. E isso só vai ter o dia que nós fizermos a transformação, o dia que nós mudar essa realidade que nós estamos vivendo. E é muita luta. E eu não acredito que vai mudar sem a revolução. Que me diga que a morte que demora a me chegar. Mas vou dizer uma coisa para você. Se um dia que tiver me enterrar, meu amigo, enterra numa curva bem forte, mas não precisa de uma cova bem funda, mas de joelho para o latifúndio e beijar o dono do anel do engenho, isso eu não vou deixar de legado para a história. Isso nunca vou fazer. E esse deve ser o dever do lutador. Pode prender, pode matar, enterrar na beira da estrada, mas nós não vamos ficar de joelho para o latifúndio e nunca beijar o anel do dono do engenho. São 19 horas. Se nós tivéssemos compromisso, você pode dizer que nós ficaremos para a história e vamos construir história. Esse deve ser o dever nosso. Se nós não tiver isso como convicção, nós vamos fazer de conta que queremos fazer a revolução. Queremos fazer de conta que não vamos fazer luta de classe. Essa é a nossa realidade. Eu penso isso e digo para você por quê. Cara, tem que dizer e tem que fazer. Eu já vi gente dizer, essas ideias estão ultrapassadas. Essa história de socialismo não cabe mais. Mas não cabe aonde? Não cabe na sua cabeça, que já fez a revolução para você. Tem muita gente que fez a revolução para ele. Lógico que não precisa mais. Nós temos uma esquerda aí que não precisa mais. Para quê? Né? Então, nós vamos fazer para quem precisa, para quem tem necessidade. Vai para a favela e pergunta para ele, que não tem comida, que a geladeira está vazia, que não tem casa, que não tem transporte, que não tem dignidade humana. Pergunta para ele se ele precisa. Né? Pergunta para o sem terra aqui que está no nosso acampamento, se ele não precisa de um pedaço de terra. E pergunta para ele como é que ele tem que fazer. Então, o nosso papel é organizar. Eles vão uma luta, Zé. Eu, quando eu saí da cadeia, a gente fez o primeiro encontro, a gente reuniu 100 militantes dos acampamentos, desde que eu falei, das comissões. E a primeira que eu disse para eles, eu encontrei vocês. Se eu encontrei vocês, é porque a luta está de pé. E a vitória não vai tardar a chegar. Esse foi o recado. Me encontrei. Você imagina se você sai e não encontra ninguém. Você não tinha organização. Então, o que precisa, além de nós, da liderança, é a organização. Ela é maior. O indivíduo, ele conduz o processo, mas o maior e mais importante é a organização. Por quê? Porque é gente. É povo organizado. Então, no Pontal, eu digo para vocês, nós temos uns 3, 4 mil famílias organizadas. Nem todos moram no acampamento. São organizados. E alguém, o cara não mora aqui, não está aqui. Cara, você está na luta, você não precisa estar ali só ali no barraco. Eu quero saber se você está na luta. Hora você está na praça, você está na rua, você está ajudando aqui, você está... Entendeu? É isso que nós precisamos. E é isso que eu acredito, entendeu? Eu queria transmitir isso a vocês com bastante convicção. Né? Eu saio da cadeia 10 vezes mais forte que entrei. Mais convencido do que eu estava que precisa derrotar o Estado burguês e a burguesia. Se eu quiser deixar um recado, é isso. Não, muito bom. Eu acredito, porque depois do caso, eu acredito nisso. Agora, tem gente que já me chegou aqui para mim dizer, cara, você está sonhando. Mas isso a gente ouve muito, Zé. O pessoal fala para a gente que esse negócio é um método antigo, entendeu? Agora tem outros instrumentos, né? Você precisa dialogar de outras formas, e aí... Mas é isso, quem está bem de vida não gosta muito da luta, né?